Boa noite a todos e todas presentes aqui hoje. Meu nome é Luiz Paulo de Souza Alves, eu sou aluno do ProfMat, né, orientado pela professora doutora Eunice Rodrigues, né, e eu estou aqui hoje para dar um panorama geral da minha dissertação, né, do andamento da minha dissertação. O tema da minha dissertação é Ensino de Probabilidade, né, o título, Ensino de Probabilidade, uma proposta de sequência didática com o uso dos jogos Bozó e Cup. Bem, em suma, em resumo, a ideia é realmente produzir uma sequência didática, né, com dois joguinhos. Um dos jogos é o Bozó, né, o outro é o Cup, que é um jogo industrial, né, um jogo produzido pela indústria. Bem, em linhas gerais, né, eu gostaria de que eu tivesse a possibilidade de aplicar essa sequência didática para produzir alguns dados qualitativos e quantitativos a partir disso, para poder avaliar melhor essa sequência didática e não ficar só num campo teórico de análise, né? Infelizmente, né, a pandemia cessou as aulas presenciais no estado, né, que é onde eu trabalho, e talvez eu precise encontrar espaço no ensino privado, o que é bem complicado, já que aqui na cidade os sistemas são todos apostilados. Se tudo ocorrer bem e em fevereiro a gente retomar as atividades no estado, né, o estado retomar as atividades presenciais, pelo menos com algumas turmas, aí fica aberta a possibilidade para que eu realmente consiga aplicar essa sequência didática em turmas do ensino médio, no caso, para realmente obter esses dados qualitativos e quantitativos. Bem, o que temos agora, até agora, é a parte teórica do assunto, né? O começo da minha dissertação começa justamente por entender o que é o termo sequência didática, né? A essência do trabalho é trazer essa sequência e analisar ela, então é importante para o leitor, é importante para o trabalho em si, ter bem claro o que é a definição de sequência didática. Para falar, né, para elucidar o conceito de sequência didática, né, eu trouxe dois autores, né, começa a narrativa com o olhar de dois autores, né, que é Antônio Zabala e a Maria Marli Machado. O Antônio Zabala, conhecido por vocês por falar de avaliação, mas ele também ele traz textos no campo da sequência didática, né? Então, né, a sequência didática é algo muito presente no dia a dia do professor, né? E ele é justamente um composto de atividades, né? Então, eu tenho atividades que eu vou aplicar na minha sala de aula, né? Essas atividades, elas se integram de certa maneira, elas seguem uma certa ordem, né? E ela tem um objetivo para ser alcançado. E esse objetivo, ele tem que ficar claro na concepção do Zabala, tem que ficar claro, tem que ficar evidente quais são os objetivos, tanto para os professores quanto para os alunos, né? Então, o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro contato que você tiver com esse aluno, né, o do professor com o aluno, ele precisa deixar claro quais são os objetivos, para que se configure o que é ser uma sequência didática. Sequência didática é um composto de atividades com uma ordem que alcança alguns objetivos educacionais previamente conhecidos por alunos e por professores. Então, a partir do momento que você planeja a sequência de atividade, a partir do momento que você ordena, a partir do momento que tem uma sinergia entre essa sequência de atividades, o que falta para ela se tornar realmente uma sequência didática é que os alunos, né, assim como você, professor que planejou, tenham conhecimento de quais são os objetivos a serem alcançados. Segundo o Zabala, ele divide essa sequência didática em três estágios, né? O primeiro estágio é o estágio de planejamento, né? Essa é a hora que você
vai organizar as ideias, né? Que você vai realmente produzir as suas avaliações, se tiver avaliações, produzir o seu jogo, se tiver o seu jogo, vai produzir questões que você pode lançar, né? Questionamentos que você pode lançar durante a sala de aula, né? Depois disso, né, depois de planejado toda essa parte, nós temos a aplicação da sequência didática, que é você efetivamente dentro da sala de aula com a mão na massa, né? Tanto no ponto de vista de falar para os alunos quais são os objetivos, né? Exibir e entregar essa atividade, se ela tiver em forma impressa, ou trabalhar ela de forma oral, enfim, trabalhar as atividades na sequência que você sugeriu. E o terceiro passo é a avaliação, né? O Zabala ele divide em três categorias, mas em nenhum momento ele diz que elas não possam coexistir, tá? Então, é claro que a avaliação e a aplicação pode estar intimamente ligado conforme a metodologia que a pessoa estiver usando, ok? Então, sequência didática é essa organização estrutural e metodologia, aí nós temos vários tipos de metodologia. Tem a tradicional, tem a construtivista, enfim, N outros, né? Em matemática, a gente tem a de resolução de problemas, etnomatemática, enfim, isso fica a cargo do professor. E aí, em cada uma delas, essa avaliação vai ser feita segundo uma ótica, né? Enfim, o que eu estou querendo dizer é que você pode avaliar tanto no processo, né? Durante o processo, como no final, através de um produto. Esse produto pode ser uma prova, esse produto pode ser um trabalho, esse produto pode ser um caderninho, enfim. Depende da proposta que você bolar, tá? Bom, já para Maria Marli Machado, né? Ela tem uma configuração um pouco mais filosófica, né, podemos dizer, né? Eu vou mostrar para vocês uma citação, tá? Aliás, eu estou gravando esse vídeo através do Teams, do Microsoft Teams, porque a câmera do meu celular não é muito boa, então eu preferi utilizar o Microsoft Teams porque o meu computador tem uma câmera melhor e também me permite compartilhar a tela com vocês. Então, eu vou compartilhar aqui o meu capítulo 1, né? E eu tenho uma citação aqui no meu texto, né? Tem um comecinho falando do Zabala, né? Meu primeiro capítulo fala sobre sequência didática e BNCC, tá? E aí eu tenho uma citação que eu acho que ela me marcou muito, no sentido como agregar para esse trabalho. Uma proposta didático-metodológica que desenvolve uma série de atividades tendo como ponto de partida a aplicação do círculo hermenêutico dialético para a identificação de conceitos, definições que subsidiam os componentes curriculares, temas, e que são associados de forma interativa com teorias de aprendizagem ou propostas pedagógicas e metodologias, visando a construção de novos conhecimentos e saberes. Tá? Essa definição dela é muito parecida com a do Antônio Zabala, né? Só que ela deixa claro que tem que ter uma conversa entre a sua sequência didática e os conceitos, definições, os componentes curriculares, né? São os temas, e as teorias de aprendizagem e ou propostas pedagógicas e metodologias. Ou seja, eu tenho que mergulhar, eu tenho que inebriar essa sequência didática, eu tenho que permear ela através das teorias de aprendizagem, né, do modo como você vai alcançar esse aluno, né, e a proposta pedagógica da escola, né. A proposta pedagógica da escola tem muito peso e aí isso vai depender da realidade de cada escola, né. E ela também deve ser levada em consideração, segundo a Maria Marli Oliveira. Para de transmitir. Pronto. Essa era a citação que eu queria colocar aqui para vocês, ok? E na perspectiva dessa autora, os passos são um pouco mais, né, um pouco maiores. Escolha do tema, questionamento para problematização, né? Então, eu escolhi o tema, aí eu vou problematizar, eu vou nortear qual que é esse tema, planejamento dos conteúdos, ou seja, agora ela está falando de currículo, quando ela fala de conteúdo, ela está querendo dizer assim, olha, eu vou falar de probabilidade, vou falar de probabilidade condicional, né? Enfim, ter bem isso definido, né?
a definição da sequência de atividades e a avaliação dos resultados. Vocês vão ver que nada mais é do que o que o Antônio Zabala falou, com mais etapas, né? Se você parar para pensar, a escolha do tema e a definição dos conteúdos, né? Que ela separa em duas partes, é o mesmo que o Antônio Zabala, mas num único momento, que seria o momento do planejamento, né? Não é muito diferente. Não existe uma questão muito de congruência, de convergência das teorias que falam sobre sequência didática, tá? Bom, logo após o estudo do texto, eu vou falar sobre a BNCC, né? Porque a BNCC é o nosso parâmetro justamente principalmente para o ensino médio, né? É tanto fundamental quanto para o ensino médio, mas para o ensino médio promete uma mudança ainda que a gente vai ter que se adaptar, né? Então é por isso que eu estou falando isso principalmente no ensino médio e também porque o meu foco para o meu trabalho é para o ensino médio, não para o fundamental. Mas eu trago aqui, né, os parâmetros curriculares que estão presentes na BNCC, tanto do ensino fundamental quanto médio, tá? E aí vai ser do ensino fundamental, leitura e interpretação de dados, né, que pode estar em gráfico, que pode estar em sistemas pictóricos, né, que é de você colocar símbolozinhos para representar, né, planejamento e execução de pesquisa amostral, né, e apresentar um relatório, né, dessa pesquisa. Então, basicamente, essa questão mais estatística, né, que se exige no fundamental, tá? A gente acaba ensinando pelas OCs do Mato Grosso, né, algumas partes de probabilidade também no ensino fundamental, mas é muito mais leve, uma carga muito leve mesmo do fundamental. O pesado de probabilidade vem no ensino médio, que é o interesse desse trabalho, é trabalhar a probabilidade. Em particular, eu vou trabalhar o ápice é conseguir trabalhar a probabilidade condicional e, obviamente, falar sobre o teorema de Bayes, né? O teorema de Bayes de probabilidade que relaciona as probabilidades condicionais na sua ordem inversa, né? Então, eu vou ter dois eventos, tem a probabilidade de B acontecer, dado que A ocorreu, eu vou relacionar com o contrário, que é a probabilidade de A acontecer, dado que B ocorreu, né? Então, essa relação é dada pelo teorema de Bayes. Enfim. E aí, no ensino médio, a BNCC aponta, né, que a gente vai ter que, os alunos vão ter que aprender a identificar situações de vida cotidiana nas quais seja necessário levar em conta os riscos probabilísticos, né? Resolver elaborar problemas de contagem, envolvendo agrupamentos ordenáveis ou não de elementos, por meio dos princípios multiplicativo e aditivo, recorrendo a estratégias diversas, como um diagrama de árvore, né, ou um fluxograma. Identificar os espaços amostrais, descrever os espaços amostrais, né, de eventos aleatórios, realizar a contagem de possibilidades, para resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo de probabilidade. Enfim, eu vou trazer aí uma série de habilidades, né? E são 6 habilidades, então não vou ler todas, li só algumas para vocês terem uma ideia, né? E que tudo isso está na base comum do currículo, né? Então nós vamos nos apegar à base comum do currículo. A parte diversificada, que poderia ir além, ficaria sob responsabilidade da proposta da escola, né? E também não caberia esse trabalho, porque ele pretende chegar até a probabilidade condicional e até lá a BNCC, né, a base comum, ela compreende, né, a probabilidade condicional e o teorema de Bayes. Bem, depois que a gente já sabe a BNCC tem a dizer, né, e o que é sequência didática, a gente tem clareza, é claro que a gente precisaria de um capítulo que falasse sobre os conceitos básicos de probabilidade, tá? Então, eu tenho já escrito dizendo o que é espaço amostral, o que é evento, né? Há algumas propriedades, né, no sentido formal do, do ensino de probabilidade, né? Então, a gente vai tratar o espaço amostral sendo um conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório, né? Em particular, nesse caso, eu enxuguei para o caso em que ele é enumerável, né?
E as propriedades que a gente vai utilizar, eu diria mais, a gente usa num conjunto finito, normalmente, para ensinar no ensino médio. Então, é bem mesmo específico. Então, a própria parte das definições ficou com essa cara bem específica do enumerável, né, do espaço amostral enumerável, do espaço amostral finito. Enfim, e aí eu tenho uma série de demonstrações, né, a partir disso. Por exemplo, a demonstração de que, dado alguns eventos que não ocorram 2 a 2, né, simultaneamente independentes 2 a 2, a probabilidade da união de vários eventos acontecerem e que um não tem relação com o outro, né, que eles não ocorrem simultaneamente, é justamente a soma da probabilidade de cada evento, né? O princípio da inclusão e exclusão, que é outro teorema importante da probabilidade, né, que vai te dizer qual é a relação para a probabilidade da união de dois eventos acontecer, né? Saber qual é a relação que tem com a probabilidade de cada evento acontecer e com a interseção, né? Justamente dizendo que a probabilidade da união acontecer é a soma das probabilidades de cada um deles separados, menos, né? E você retira a probabilidade da interseção. Propriedades do tipo de eventos complementares, né? Do evento vazio, a probabilidade dele ser zero, enfim. Essa parte mais teórica e básica da probabilidade que a gente tem que ensinar no ensino médio. Por fim, a gente chega à probabilidade condicional, né? E tem um exemplo na minha dissertação. Se vocês quiserem ver, eu acho que seria legal vocês verem essa parte. Deixa eu compartilhar aqui. Vou colocar a tela mesmo toda, vai aparecer um pouco de coisa aqui, mas não tem problema. Probabilidade condicional, eu começo falando de um exemplo, né? Então, a tabela com homens e mulheres fumantes ou não, né? De uma empresa. Essa empresa tem um total de 300 funcionários, tá? Sendo 100 mulheres, sendo 180 homens e 120 mulheres, né? Enfim, e aí eu começo a trabalhar, a escolher aqui aleatoriamente uma mulher ou um homem, né? E ver essa questão qual a probabilidade dele ser fumante ou de não ser fumante, né? Dado que eu escolho uma das mulheres, qual a probabilidade dele ser fumante? Qual é a probabilidade dele ser não fumante? Isso é justamente a questão da probabilidade condicional. Qual a probabilidade de eu escolher entre esses funcionários aqui, ó? Um fumante, sabendo que eu já tenho uma mulher. Por quê? Porque eu escolhi especificamente do grupo de mulheres. Ou o contrário, né? Um não fumante, dado que eu escolhi uma mulher, ou um fumante, dado que eu escolhi uma mulher, ou para homem também, né? Qual é a probabilidade de sair um fumante, dado que eu já delimitei que será escolhido uma mulher, ou um homem, desculpa, ou um não fumante, dado que eu já limitei que vai sair um homem, né? Que eu vou escolher, essa escolha será feita de um homem, tá? E eu vou trazer essas 4 probabilidades condicionais aqui calculadas, ó. Probabilidade de ser uma mulher, dado que já é uma pessoa não fumante. Aí eu peguei o contrário, né? Eu peguei o núcleo dos não fumantes e quero saber qual a probabilidade de eu pegar um deles escolher um deles e ser uma mulher. Enfim, eu vou tratar da definição do que é a probabilidade condicional a partir desse exemplo e calculá-las. E, finalmente, eu mostro o teorema de Bayes no final do capítulo 2, que relaciona exatamente essas probabilidades condicionais, a de B dado A e a de A dado B. Certo? Não é muito complicado, tal. E aí o que me interessa depois desse capítulo é justamente desenvolver os jogos, né? Como assim os jogos? Eu preciso explicar o que é o bosó, né? No capítulo 3, então, a gente tem ali a definição, as regras do bosó, as regras do CUP, né? Eu imagino que a maioria daqui conheça as regras do bosó, mas é um jogo de dados, você tem 5 dados dentro de um copinho, chacoalha, joga e olha os resultados, o resultado que apareceu, né? Quantos dados 3 tem, quantos dados 4 tem, quantos dados 5 tem. Então, é uma tabela de jogadas, né? A jogada principal é você conseguir 5 números iguais, né? Que chama general, e te dá a pontuação máxima, que é 30 pontos, né? E você tem como, tipo,
por exemplo, se você tem 4 números 1, você fala, oh, vou rerolar esse quinto para ver se eu consigo um outro número 1. Você tem direito a rerolar uma vez. Aí você joga, se sair um, você tem o general. Se não sair esse 1, sair um outro número, você pode escolher a melhor jogada, e nesse caso a melhor jogada seria pegar os 4 números juntos, que chama quadra, também tem uma pontuação razoável no Bozó. E aí a ideia é abordar a sequência didática que a gente. E aí isso é o que vem para os capítulos posteriores. Escrever realmente a sequência didática envolvendo o jogo Bozó e o jogo Coop. Né? O jogo Coop seria mais difícil trazer elementos aqui, até porque eu não produzi a parte com ele ainda da sessão de regras. Né? Então o que eu tenho aqui até agora é o Bozó feito, eu preciso elaborar a parte do Coop e realmente te dar uma ideia de aplicação com probabilidade condicional. Vou começar principalmente com o Bozó para falar dos conceitos básicos, né? E aí eu, tanto em Bozó quanto Coop, eu pretendo desenvolver atividades no sentido de elucidar o que é probabilidade condicional. Enfim, após esse momento, né, de conseguir fazer essa sequência didática, como eu comentei com vocês, gostaria de aplicar, mas aí a aplicação realmente vai ficar em função de eu conseguir entrar em sala de aula, e aí, caso eu não consiga, a minha saída vai ser fazer um debate teórico mesmo, uma análise teórica dessa sequência didática. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima.